Amados, abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, por gentileza. Josué, capítulo de número 5. Nós vamos ler juntos dos versos 5, capítulo 5, dos versos 13 até o 15. Depois nós vamos pegar uma parte do capítulo 6 até o verso de número 5. Então vamos lá. Diz assim: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Capítulo 6, verso 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Diga comigo assim: eu recebo esta palavra nessa noite. Pai, aqui está a tua palavra, que é a verdade absoluta. Lá fora tem muitas verdades relativas, mas a tua palavra não. Tua palavra é a verdade absoluta. E é sobre ela que nós vamos falar hoje. E depois de falar, com mais fé ainda no coração desse povo, nós vamos praticar. Nós vamos orar e clamar. E a fé que já está agindo aqui. Porque pessoas não viriam para a igreja com uma chuva dessa se não fosse pela fé. Tem muita gente que quer a bênção de Deus, mas não quer fazer nada, não procura o Senhor. E esses irmãos vieram em busca de uma graça, de uma bênção. Lógico, o pastor Jairo, muito feliz aqui em dizer que a cura, os milagres, são dádivas de Deus, mas a maior bênção é a presença. Então nós estamos aqui pela presença e pela salvação de pessoas, que nada substitui a salvação. Mas eu sei que o Senhor tem cura nessa noite. O Senhor tem libertação aqui. Muralhas vão cair nessa noite. Nós vamos ouvir testemunhos de situações impossíveis, porque as muralhas de Jericó pareciam impossíveis de derrubar. Mas elas caíram. Irão cair também aqui, em o nome de Jesus. E todos digam amém. Meus amados, às vezes, as pessoas podem até pensar assim, essas campanhas que o pastor Jorge está fazendo aí, em quarta-feira, é uma coisa que entrou no meu, eu já contei isso para vocês, entrou no meu coração no final do ano. Não foi agora, lá por outubro, setembro. E eu comecei a falar com o pastor Jair, vamos fazer uma campanha aí de cura e milagre na quarta. No domingo a gente faz o trabalho mais para família, pregação de ensino. Mas eu senti no coração de
ser uma forma de pessoas serem curadas, libertas. E eu sei que algumas pessoas, quando a gente faz algumas declarações aqui, pode pensar assim, isso é pensamento positivo, é autoajuda. Irmãos, diga comigo assim, autoajuda é quando eu digo assim, diga comigo assim, autoajuda é quando eu digo, eu vou vencer, eu sou bom, sou forte. Diga assim, isso é autoajuda. Agora diga assim, ajuda do alto é quando eu digo, muralhas vão cair, no nome de Jesus. Nós não pregamos autoajuda, mas nós pregamos ajuda do alto. Agora eu quero deixar uma pergunta para vocês aqui. Qual é a sua muralha? Qual é a muralha que você tem lutado para derrubar? Você olha para ela e diz assim, é grande demais, eu não tenho condições. Sou um batalhador, sou de ir para cima, mas eu não estou conseguindo vencer essa muralha. Todos nós temos uma muralha. Essa muralha não é apenas um problema, às vezes é uma situação interior, uma situação interna. Irmãos, nem o pastor Solange, nem o Jairo, estava sabendo, a pastora Camila, nem a Aline, Solange ficou sabendo agora. Eu estou fazendo uns negócios aqui, pastor Rafael, que vão acabar me mandando embora daqui, né, Solange? É coisa que está vindo no meu coração, eu estou fazendo, estou sentindo, estava orando hoje aqui, de manhã, e veio no meu coração. Quarta-feira que vem, no encerramento dessa campanha, já abertura de uma outra que vocês vão saber qual é, nós vamos fazer aqui a unção interna. Porque nós ungimos testa, nós ungimos a mão, não é isso? Ungimos os pés doentes, ungimos o corpo. Então como é que faz unção interna? Eu não vou fazer vocês beber óleo, né, irmão? Não vai funcionar, né? Então, em nome de Jesus, quarta-feira que vem, no encerramento, vai ter mesas aqui com muita água. Não precisa trazer. Essa água nós vamos dar. Nós vamos pôr muito copo d'água aqui e nós vamos clamar e consagrar essa água. E você vai beber essa água. Tumores, enfermidades, caroços, bactérias, vai sair em nome de Jesus. Isso é para quem crê. Irmãos, escute bem. A parte da Bíblia que funciona para você é aquela que você crê. Tem gente que fala assim, eu não creio, então não tem problema, não vai funcionar. Mas para quem crê, pode vir que vai dar certo. Tá bom? Então eu não sei qual é a sua muralha. De repente a sua muralha seja alguma coisa interna. Faz diagnóstico, faz exame e não consegue descobrir o que é. O médico não acha. Já mandou você tomar todo tipo de remédio e não resolveu. É uma muralha. Nós tivemos em Jericó, né? Foi até uma história interessante, né, Jair, de Jericó, porque eu percebi que o motorista não gostava muito de Jericó. Quando a gente saiu de Jericó, ele falou assim, bye, bye, Jericó. Eu falei, esse não gosta de Jericó. E agora, o ano passado, eu dormi em Jericó. O grupo que estava comigo, nós dormimos em Jericó. Irmãos, Jericó de Jerusalém é 30 quilômetros. É pertinho. Preste bem atenção, escute isso. Israel está subindo e agora tem Jericó para ser vencido. Leandro, 30 quilômetros. Queridos, preste bem atenção, escute bem o que eu vou dizer agora. Muita gente está pertinho da vitória e desiste. Tem pessoas que vão vencendo tantas coisas na vida, chega uma hora e fala assim, eu não aguento mais. Minha vida é só vencer gigante, é só derrubar muralha, é só vencer. Irmão, muitas vezes você está pertinho da vitória e desiste. Diga assim, em nome de Jesus, eu não vou desistir. Por isso que nós estamos vendo esse povo aqui mesmo com chuva. Porque são pessoas que iniciaram um propósito e não vão parar pelo caminho. Gente valente aqui. Então, a conquista é assim, irmão. Às vezes, pessoas estão perto da conquista, estão pertinho de Jerusalém. Já imaginaram se eles olhassem para a muralha e dissessem assim, até aqui a gente chegou, mas agora não dá. Hoje, eu estou falando do pastor Jair, mas tem a Vera Natel, né, está aí, a pastora Vera, estava lá, né, Vera? Você viu E mais outros irmãos viram os restos da muralha. Está lá os restos, para quem quiser conhecer, está lá em Jericó.
Mas essa muralha, a história diz que ela tinha mais ou menos de 5 a 9 metros de altura. Nós estamos fazendo um paredão aqui. Ana, Rodrigo, falar com vocês depois sobre esse paredão. Fazer um paredão aqui atrás e virar um grande salão de eventos aqui. Quem sabe a gente consiga fazer o jantar dos namorados aqui já, não precisa alugar salão mais. Mas é enorme, é 12 por 7,40. Já mediram aí, já decorei. 22, perdão. 22, pastor Rafael, por 7,40. É grande. E eles falam de coluna, de tudo que tem que colocar lá. Leva 30, 40 dias, alguma coisa assim. Agora, irmão, a muralha de Jericó tinha de 5 a 9 de altura. Alguns historiadores acreditam que tinha lugar que chegava a 20 metros por causa do desnível das montanhas, da cidade, do envolto da cidade. E tinha de 2 a 8 de largura a ponto de carros da época, de cavalos, aqueles carros de guerra, passarem em cima do muro. Então você tem uma ideia de que muro era esse e a cidade fechada. O texto aí diz que ela estava rigorosamente cercada. Como derrubar uma muralha dessa? Diga comigo assim, como que eu consigo derrubar uma muralha dessa? E agora pense no seu problema, que é uma muralha desse jeito. João? Como vou derrubar uma muralha dessa? Então eu quero dar aqui alguns passos para nós, algumas dicas bíblicas para nós. Irmão, marque aí, ou depois você fala comigo, eu mando para você as dicas, mas se você marque isso, grave isso, porque isso vai te ajudar. Irmão, diga assim, primeira dica, primeiro passo, para que eu derrube uma muralha tão grande, eu preciso tirar os olhos da muralha. Toda vez que você olha para a muralha domina você. Diga assim, toda vez que eu olho para minha muralha, eu tenho medo da muralha. Aí o texto diz que era para Josué não olhar para a muralha, mas olhar para o céu. Diga assim, quando eu olho para a muralha me domina. Mas quando eu olho para o céu, eu domino a muralha. Isso aqui, querido, em nome de Jesus, é um exercício de fé. Eu estou aqui te orientando, te ajudando com um exercício de fé. Toda vez que um problema surgir, tira os olhos do problema. Quanto mais você olhar para ele, quanto mais você pensar nele, quanto mais você falar dele, pior ele fica, maior ele fica. Mas tira os olhos da muralha e olha para aquele que pode derrubar a sua muralha. Olha comigo Hebreus 11:30. Como se derruba a muralha? Pastor, como que eu vou derrubar a muralha? Está aqui, ó. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas 7 dias. Vamos falar juntos? 1, 2, 3. Pela fé. Levante a mão e diga assim, eu vou derrubar a muralha pela fé, em nome de Jesus. Primeira dica, primeira orientação, primeiro passo, primeira dica e orientação bíblica, tire os olhos da muralha. Tire os olhos do problema. Pare de chorar pelo problema. Tire os olhos da muralha. Irmãos, diga comigo, segunda dica. Quando eu tiro os olhos da muralha e olho para o céu, Deus envia anjo. Vamos ver isso? Verso de número 13. Estando Josué ao pé
de Jericó levantou os olhos e olhou, e eis que estava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué, a ele lhe disse, e ele lhe disse: és do nosso ou dos nossos adversários? Irmãos, diga comigo assim: quando eu tiro os olhos da muralha e olho para o céu, Deus envia Jesus. Deus envia anjos. É interessante porque esse texto aqui, pastores, pastor Rafael, pastores que estão nos ouvindo aqui, esse texto aqui, alguns escritores acreditam que esse aqui é um momento em que Jesus mesmo aparece. Porque uma das provas que era Jesus é que ele aceitou a adoração, esse anjo. E anjo não aceita adoração. Então olha que forte isso, irmão. Quando você tira os olhos da muralha e olha para o céu, Deus envia socorro. Davi disse assim: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor dos exércitos, que fez os céus e a terra. Aleluia, aleluia. Diga assim: primeiro passo, eu tiro os olhos da muralha, não vou ficar olhando o problema, mas vou olhar para o céu. O céu tem tudo, irmão. Por isso que a gente ergue a mão aqui e ora o Pai Nosso, porque lá no céu tem tudo. E quando eu olho para o céu, a segunda coisa que acontece é que ele envia anjos. Terceira orientação desse texto. O verso de número 14. O texto diz assim: respondeu ele: mas eu sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Eu não sei qual é a sua muralha, mas o príncipe do exército do Senhor está chegando. Eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. E aí o texto diz assim: então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Irmãos, se fosse um anjo comum, não aceitaria adoração. A Bíblia fala, né, pastora Sueli, pastor João, de algumas manifestações de Jesus no Antigo Testamento, como anjo do Senhor. Muitas vezes, quando a expressão é anjo do Senhor, eram manifestações de Jesus lá, como o Espírito Santo, que hoje está em todo lugar, em todas as pessoas, mas no Antigo Testamento tinha momentos que ele se apresentava e ministrava algumas pessoas por aquele momento e depois saía. Aí o texto diz que ele adorou. Irmãos, diga comigo assim: primeiro passo para eu derrubar a montanha, derrubar a muralha, é tirar os olhos da muralha, tirar os olhos do problema. Diga assim: segundo passo, quando eu olho para o céu, Deus envia anjo. Agora diga: terceiro passo, quando aparecer a muralha, eu preciso adorar. Para de adorar com dinheiro no banco, saúde em dia, tudo correndo bem. Adore na hora da muralha. Adore na hora dos problemas. Adore quando tudo parece que está dando errado. E faça com que Satanás fique doido, dizendo: como pode essa pessoa, esse homem, essa mulher, tudo dando errado, muralha na vida, problema na vida, e ela para me adorar. Josué tirou os olhos da muralha e começou a adorar. Irmãos, eu quero, antes de continuar, deixar essa pergunta para nós: como está a nossa vida de adoração? Porque nós somos muito bons, pastor Marcos, Thalita, Soninha, somos muito bons para pedir, somos muito bons para clamar, para dizer: me dá.
Mas quantos de nós temos tempo de adorar? Qual de nós paramos, sentamos ou ajoelhamos e dizemos: Jesus, Deus, estou aqui, Espírito Santo, para te adorar. Levantar as mãos para adorar. Chegar na igreja e esquecer de tudo. Qualquer coisa do lado, pessoas, vestimenta, aparência, música, qualquer coisa, pastor. E dizer: Deus, estou aqui para te adorar. Levante a sua mão direita e diga: estou aqui para adorar. Vamos adorar um pouquinho? Te adoro, Pai. Oh, te adoramos na beleza da tua santidade. Te adoramos porque o Senhor tem manifestado a tua glória, a tua graça, manifestando, ó Deus, a tua bênção na vida dos homens e mulheres que estão fazendo essa linda campanha. Nós te adoramos agora, Pai, agradecidos, porque o Senhor tem sido bom para com o teu povo. Te agradecemos, porque nós estamos aprendendo a tirar os olhos da muralha e colocar os olhos do Senhor. Estamos aprendendo que quando olhamos para a muralha nos domina, mas quando olhamos para o Senhor, nós dominamos a muralha. Por isso estamos te adorando. Receba a nossa adoração. Amém. Oh, aleluia. Diga assim: quarta dica para derrubar a muralha. O texto diz assim, que o Senhor entregou Jericó nas mãos do povo, nas mãos de Josué. Irmão, diga comigo assim: quando eu tiro os olhos da muralha e olho para o céu, o anjo vem e Deus diz: o inimigo é que está na sua mão. Você não está na mão do inimigo. O inimigo é que está na sua mão. Você não está na mão do inimigo. O inimigo é que está na sua mão. Diga: Deus entregou meus inimigos nas minhas mãos. Oh, aleluia! Entrego Jericó nas tuas mãos. E aí, queridos, caminhando para o final, o texto diz que houve uma orientação aqui. Tem alguns versos que eu não li, em casa você vai ler com calma, mas um deles está lá no capítulo 6, verso 10. Vamos olhar lá, capítulo 6, verso 10. Eu li só uma parte, então tem versos aí que você vai ler, pega como tarefa de casa. Eu preguei sobre Absalão e Davi domingo, e a pastora Solange essa semana está lendo segundo livro de Samuel, do capítulo 13 ao capítulo 18, para conhecer bem a história, porque aqui não dá para contar toda a história durante a pregação. Então pega aí capítulo 6, verso 10, diz assim: porém ao povo ordenara Josué dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Irmãos, diga comigo assim: o quinto passo para derrubar a muralha é estar em silêncio. No final vai gritar, porque no final é o grito da vitória, como canta a nossa irmã lá no... Nós vamos dar o grito da vitória, mas agora é silêncio. Não conte sua muralha para os outros. Se você tiver que contar qual é a sua muralha, o seu problema, conta para homens e mulheres de Deus, que vão orar com você. O outro sabe o que vai fazer? Vai dizer: ai, coitadinho. Aí espalha para todo mundo: ó, fulano lá está acabado. Fulano está falindo. Não é assim, pastor? Fulano lá já era. Olha, eu olhei para fulano lá, me deu uma notícia lá, vi que ela estava branca, pálida, vai morrer. Em nome de Jesus,
Na hora da muralha, fecha a boca. Jesus foi levado perante os seus tosqueadores. E diante daqueles que os seus inimigos, o texto diz assim, ele não abriu a sua boca. Tem muita unção por aí, pastor Marco. Unção do tombo, unção do riso, unção de dente de ouro, né? Já passou esse negócio, mas tinha muita unção. Mas conhece a unção da ovelha muda? Quem sabe alguns vão beber essa água aqui, quarta-feira que vem, vai ficar uma semana sem falar. Essa água vai fazer milagre, irmão. Você tem que trazer gente semana que vem. Essa é a água, você vai ver. Eu creio nisso, irmão. Eu fiz muito programa de rádio, lembra, pastor já? Pastor Solano, fizemos muito programa de rádio, Aline, lembra? Mandava botar um copo d'água lá do lado do rádio. Eu creio nisso, eu acredito nisso. Então escute isso. Na hora da desgraça, fecha a boca. Na hora da muralha, fica quieto. Quanto mais você falar, pior. Na hora do problema, não fique contando para todo mundo. Fica quieto. A unção da ovelha muda. A unção do silêncio. Irmãos, preste atenção. O texto diz assim, vocês vão rodear a cidade e ninguém vai gritar. E não vai sair uma palavra da sua boca até o dia que você receber a ordem para gritar. Recebe essa palavra. Viva essa palavra. Faz dela uma verdade na sua vida. Irmãos, falei, isso que eu vou falar agora, eu contei para a pastora Solange. Está acontecendo uns negócios comigo assim. Eu vou fazer um desafio hoje aqui. E para fazer eu comecei hoje. Essa palavra, enquanto eu orava, enquanto eu clamava por isso, ruminava essa palavra. Eu senti no meu coração, olha, irmão, não estou falando aqui, não pensa, o pastor vai... Não, não é nada disso, vocês me conhecem, não sou disso. Eu comecei hoje um tempo de oração de 7 minutos. E eu quero desafiar a igreja agora, em nome de Jesus. Quem vai me acompanhar em fazer isso pelo menos por uma semana? Quem mais? De hoje até quarta-feira que vem. Uma semana, irmão, 7 minutos, só, alguém falou só, sabe por quê? Vai orar 7 minutos. Com 2 minutos, irmão, você está com vontade de levantar. Não é o caso da irmã que falou assim, a gente ora aqui meia hora de joelhos, 20 minutos, mas irmão, eu quero desafiar 7, eu quero usar o 7. Já que estão falando de 7 voltas, a Bíblia fala do número 7, do número da perfeição, eu quero desafiar vocês. Todo dia, no seu horário, irmãos, de manhã, de almoço, na janta, a hora que você quiser, ajoelhe naquele horário e esquece tudo. 7 minutos. Ah, pastor, posso orar meia hora? Pode outro dia, mas nessa semana é 7 minutos. Depois, no outro horário, você pode orar até 1 hora, se você quiser. Quem, né? Jesus disse para os discípulos assim, vocês não conseguiram orar 1 hora comigo? 7 minutos. Quem acredita, quem topa, levante a mão. Então, oh, glória a Deus. Nós vamos ter gente orando 7 minutos todo dia, de hoje até quarta-feira. Irmão, se escolhe o horário que se puder. Agora, em nome de Jesus, eu vou começar a contar coisas que vão acontecer. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Em nome de Jesus. Sete minutos, irmão. A gente passa 1h30, 2 horas assistindo futebol para ter a tristeza de ver o Palmeiras ganhar. Passa 1h30, 2 horas no shopping, nem sente. Alguém liga, onde você está? Estou no shopping. Mas faz 2 horas. Não faz 2 horas. Vai, pode ver que faz. Nossa, passou, não vi. Vai na academia, fica 1 hora, 1h30. Eu fui na academia hoje, irmão.
Você achou que essa chuva foi à toa? De tanta pastora Solange clamar e orar. Toda vez que falava para ela, hoje eu vou com você, chovia. Ela falou, hoje vai com chuva e tudo, embora a chuva foi depois. Mas eu aguentei lá uns 35 minutos. Ela ficou uma hora mais ou menos. Uns 40 minutos acho que eu aguentei. A gente vai nesses lugares e passa, né, pastora? Por que a gente não vai ficar 7 minutos, irmão? O número da perfeição. Eu acho que tem mais gente que está querendo entrar nessa campanha. De hoje até quarta-feira que vem, nós vamos encerrar aqui a campanha. Você vai gostar tanto que você não vai parar mais de orar 7 minutos. Aí você vai estar orando 10, você vai gostar. Mas em nome de Jesus, 7 minutos, muralhas vão cair. Problemas serão resolvidos. Porque você está fazendo a vontade de Deus para isso. Sexto motivo, e eu estou caminhando para o final. Sexto motivo, sexta dica para a gente derrubar as muralhas. Olha comigo aí o verso que fala dos homens de guerra. Verso de número 2. O texto diz assim, então, disse o Senhor, entreguei nas tuas mãos o rei e os seus valentes. Verso 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Escute isso, irmão. Esse texto fala assim, agora, Josué, prepara homens de guerra, prepara gente de atitude. Levante a mão e diga comigo assim, não basta orar, vir à igreja, eu preciso ter atitude. Levante a mão e diga assim, eu sou um homem de guerra, uma mulher de guerra. Deus está levantando um batalhão aqui essa noite. Homens e mulheres de guerra. Irmãos, Deus te chama, tudo aquilo que a palavra dele fala é importante. Mas ele diz assim, agora você também precisa fazer a sua parte, tomar a atitude. Todo dia, toda manhã, lá na África, acorda um leão. Mas todo dia também lá na África, acorda uma gazela. E o leão diz assim, hoje eu tenho que correr mais do que a gazela para ter almoço e janta. A gazela acorda e diz assim, hoje eu tenho que correr mais do que o leão para me tornar janta dele, almoço dele. Todo dia, irmão, acorde e saia a correr. Acorde e vá para a luta. Não fica chorando, não fica reclamando, resmungando, não fica dizendo que ninguém te ama, que não vai dar certo. Acorde e diz assim, hoje vai ser um dia de bênção. Eu vou ter vitória, porque eu sou um homem de guerra. Eu esqueci, até pedi, na outra hora eu falo, né? Para cantar essa canção aqui. Jeová e os seus cavaleiros, fala da guerra, da batalha. Levante a mão e diga assim, eu sou um homem e uma mulher de guerra. Amanhã eu acordo e vou para a luta e a muralha vai cair. E terminando o texto diz assim, no 7º dia, vocês vão rodear a muralha 7 vezes. E aí vocês vão gritar, a grande grita, o grande brado, e a muralha vai cair. Eu vou pedir para vocês ficarem em pé agora, que nós vamos fazer um ato aqui. Irmãos, em nome de Jesus, eu creio que pregando nessa noite, Deus me ajudou a ampliar a fé no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Agora nós vamos fazer algo diferente. Quero pedir para que os pastores e as pastoras já se mobilizem aqui, por favor. Pastor Jairo, pastora Solange, ajude a pastora Camila com o óleo. Nós vamos ungir peças de roupa, documento, chave, fotografia. Eu vou fazer um clamor de cura, de milagre, de libertação. Mas antes nós vamos fazer um ato de guerra,
um ato de vitória, um ato de muralha estando caindo. Queridos, digam comigo assim: muralhas vão cair nesse momento, em o nome de Jesus. Se prepara aí. Olha, vai acontecer o seguinte agora. Nós vamos ouvir o toque do shofar. Eu gosto de shofar. Uma das vezes que fui para Israel, trouxe shofar para um irmão. Quem não conhece vai conhecer agora também. Era o instrumento usado para chamar os homens para a guerra. E nesse caso da muralha, o shofar tocou no 7ª volta. E eles começaram com grande grito a declarar a queda da muralha, e a muralha caiu. Eles não tinham poder, irmão, eles não tinham mísseis, eles não tinham armas, eles não tinham canhões para atacar Jericó. O único jeito foi Deus derrubar o muro. Mas depois que eles fizeram os atos proféticos, assim que tocaram o shofar, terminou de tocar, nós vamos gritar 3 vezes. Aliás, irmão, 3 não, né? Nós vamos gritar 7 vezes. A muralha vai cair. A muralha vai cair. A muralha vai cair. E na última a gente diz: a muralha vai cair em nome de Jesus. Fechado? Combinado? Então nós vamos ouvir o shofar. Terminou o toque do shofar, nós vamos começar a gritar: punho cerrado. A muralha vai cair. A muralha vai cair. E na última a gente diz: vai cair em nome de Jesus. Vamos lá. Agora, 1, 2, 3. A muralha vai cair. 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 A muralha vai cair em nome de Jesus. Aleluia! Glorifica a igreja. Bata palma, fale em língua estranha, declare vitória, poder, unção, graça de Deus. A muralha está caindo. Aleluia! Saia do seu lugar. Pastor Jairo, vem fazer esse clamor. Pastora Camila quiser se juntar aqui, ajudar o pastor Jairo. Pastor Jairo vai fazer esse clamor. Pai, em nome de Jesus, pode sair do seu lugar, quem quiser, independente de ter peça de roupa ou não. Pai, confirma agora, curas e milagres. Pai, nós cremos no poder do Senhor, nós cremos no poder do Teu nome, nós cremos no poder da fé. Como diz o escritor de Hebreus, capítulo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aqueles que se aproximam dele precisam crer que ele é galardoador daqueles que o buscam, que ele é real. Pai, em nome de Jesus, está aqui uma igreja, está aqui filhos e filhas do Senhor que creem no teu poder, que creem no poder do teu nome, por isso estão agindo com fé, Pai. Estão vindo aqui à frente receber a unção com óleo nas mãos, na testa, numa peça de roupa, numa fotografia, representando alguém, representando uma cura, um milagre, uma necessidade. Pai, em nome de Jesus, como nós ouvimos aqui hoje nessa palavra, Pai, nós cremos que muralhas já estão por terra em nome de Jesus, pois como nós declaramos, Senhor, como nós cremos, a Tua palavra ela é viva, ela é real, mais poderosa, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes que corta, que separa medula, ossos,
que separa a alma de espírito. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra, a nossa fé, o agir do Teu Espírito Santo esteja sobre esse ambiente hoje, esteja sobre essa casa hoje, esteja sobre essa vida hoje, em nome de Jesus, Pai, que milagres sejam contados, testemunhos de milagres sejam contados aqui através da nossa fé, em o nome de Jesus. Quebra as barreiras, quebra as correntes, despedaça o jugo, pois nenhuma arma forjada contra o teu povo prosperará, como diz a tua palavra. Em nome de Jesus, que toda maldição, que toda palavra contrária, que todo trabalho feito contra cada um dos teus filhos, contra uma família, contra uma casa, contra um casamento, esteja por terra agora. Nós declaramos liberdade, nós declaramos libertação, nós declaramos cura, nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, que pessoas sairão daqui hoje já com a sua cura nas mãos, em nome de Jesus, o corpo, a alma, o espírito curados, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Que o Senhor continue operando, que o Senhor continue tratando, que o Senhor continue, Pai, agindo através da fé de cada um deles, mais do que apenas aqueles que aqui estão, Pai, que pessoas que receberão essa oração, pessoas que estão longe, alguém que está numa cama de hospital agora, alguém que está numa cama, mesmo ali na casa, esperando por uma cura e um milagre, mas um homem, uma mulher de fé trouxe uma fotografia, trouxe uma peça de roupa, que foi ungida aqui hoje, em nome de Jesus, que essa pessoa que esteja agora, onde quer que esteja, ela esteja recebendo a cura, o milagre, a libertação, a liberdade que é em Cristo, pois nós cremos que o Senhor continua operando, para ti não há impossíveis, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é todo poderoso, o Senhor é dono da vida, o Senhor é aquele que nos cura, Jeová Rafá, em nome de Jesus. Pai, alguém que trouxe aqui também, Senhor, um objeto representando uma causa perdida, talvez uma causa na justiça, em nome de Jesus, Tu és a nossa justiça, Tu és o nosso vingador, Tu és o justo juiz de toda a terra, em nome de Jesus, que o Senhor olhe para essa causa, que o Senhor possa abrir portas onde estão fechadas, que o Senhor traga respostas através da fé dos Teus filhos e da Tua igreja, é o que nós declaramos, em o nome de Cristo Jesus, e toda a igreja diga, amém. Vamos aplaudir ao Senhor, agradecendo, através da fé. Pode se assentar, meus amados. Em nome de Jesus, muralhas caíram hoje aqui. Nós vamos ouvir testemunhos dessa noite, do que Deus fez dessa noite.